Bom, moçada, então estamos aí de volta em mais uma videoaula. O assunto nosso agora, né, são os vetores na nossa física de quarentena, né? Então o objetivo desse vídeo é ajudá-los no estudo dos vetores. Bora lá? Bom, meus caros, então vamos começar aqui, né, com uma definiçãozinha aí, ó. Os vetores, na verdade, a gente pode falar que eles são como uma espécie de ferramentas, só que ferramentas matemáticas, que a gente vai usar aqui na física, ok? Para vários tipos de aplicações, quando a gente quiser descrever algumas grandezas. Os vetores, na verdade, eles são muito semelhantes a flechas, a setas, ok? Mas o que exatamente é uma grandeza? Bom, a ideia é a seguinte, a definiçãozinha aqui pra gente. Grandezas físicas são, na verdade, né, formas numéricas de nós representarmos a medição de algum aspecto da natureza. Okay? Quando a gente mede alguma coisa, nós normalmente representamos essa medição, o resultado dela, com uma grandeza. Beleza? Só que, de acordo com o que você mede, existem dois tipos de grandezas. A gente chama de grandezas físicas, né, escalares, e as grandezas físicas vetoriais. Elas têm naturezas, né, teóricas, assim, falando, diferentes. Bom, vamos lá. O que seriam as grandezas escalares? Bom, as grandezas escalares, meus caros, elas ficam bem definidas, basicamente, apenas quando se informa o valor numérico, obviamente também a unidade. Então, o valor numérico e a sua escala e a sua unidade, pronto, deixa tudo claro. Então, as grandezas escalares usam o número, né, o valor numérico, a escala, que seria isso, né, mais a sua unidade. Pronto, falou disso, está tudo claro. Então, nesse caso, nós em física, também lá em química, o pessoal usa muito grandezas escalares como, por exemplo, massa, tempo, temperatura, legal? Né? Então, todas essas são exemplos, né, de grandezas escalares. Então, né, por exemplo, imagina o seguinte, um pacote de arroz tem, sei lá, 5 quilos, pronto, grandeza escalar, né? Ou então, nossa, hoje aqui em BH está fazendo 24 graus Celsius. Pronto, acabou. Né? Ou então, essa aula vai durar 40 minutos. Beleza? Falou um número e a sua respectiva unidade, está tudo definido, tudo certo. No entanto, existem grandezas que não são assim tão simples nesse sentido, tão diretas, né? Elas precisam de um pouco mais de informação. Então, as grandezas chamadas de vetoriais, elas precisam de uma complementação na sua informação. Né? Você precisa informar, na verdade, 3 parâmetros, senão a grandeza não fica legal. Quais são os 3, né? São 3 parâmetros que as grandezas escalares usam. Bom, o primeiro parâmetro a gente chama de módulo. Uma grandeza escalar, ela tem que ter um módulo. Módulo, meus caros, é um valor numérico. Né, um valor numérico, mais a unidade, é lógico, ok? Então, módulo é um valor numérico. Toda grandeza tem que ter módulo. As escalares têm, as vetoriais também. Então, ó, um exemplo, hein? Ó, tá aqui a gente tem o exemplo de uma pessoa que está numa moto. Então, imagina lá a moça, a Beth, ela está numa moto a 80 km por hora. 80 km por hora é um módulo, é um valor numérico, beleza? Mas, além desse valor numérico, é necessário também informar a direção. A direção, meus caros, no vetor, na grandeza vetorial, é justamente o que dá um suporte geométrico à medida. Direção nada mais é do que reta. Toda direção significa uma reta. Ó, por exemplo, nesse exemplo nosso lá da motociclista, né, da Beth. A Beth estava viajando a 80 km por hora, isso é um módulo, na Avenida Cristiano Machado. Bom, a Avenida Cristiano Machado, nesse exemplo nosso aqui, ó, é uma direção, ok? Ela estava andando na avenida. Mas quem se move numa avenida, por exemplo, pode estar movendo-se num sentido, por exemplo, no sentido bairro-centro, ou no sentido inverso, no sentido centro-bairro. Bairro, centro e bairro são o que nós chamamos de sentido. O sentido é a orientação,
ok? A ponta, né? A ponta da medida. Então, nesse exemplo nosso, por exemplo, a Beth estava a 80 km por hora, módulo, na Avenida Cristiano Machado, uma direção, e indo para o centro da cidade. Então, ela estava, né, no sentido bairro-centro. Esse é um sentido. Então, quando eu falo módulo, valor numérico, direção, a reta e a orientação dessa reta, o sentido, eu estou diante de uma grandeza vetorial. Se faltar um desses dados, a grandeza fica incompleta, não fica legal. Bom, as grandezas vetoriais, elas são muito usadas em física. Nós usamos isso para designar, por exemplo, né, em breve, tá, gente? Nós vamos usar para velocidade, aceleração, campos, aí pode ser campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético, força. Existe em física uma pluralidade, né, de situações em que as grandezas vetoriais se apresentam para a gente. Módulo, direção e sentido. Para você, então, resumir essa ideia, né, para a gente ter um jeito, vamos dizer assim, rápido, né, eficiente, né, de representar grandezas que tem módulo, direção e sentido, é para esse tipo de rapidez que foi bolado o vetor. Um vetor é um jeito geométrico, rápido, eficiente e inteligente, hein? Olha que legal. Para você resumir tudo isso, módulo, direção e sentido, num único desenho, numa flecha. Então, os vetores, eles são a representação geométrica das grandezas vetoriais, que precisam de módulo, direção e sentido. Legal? Então, veja assim, ó, aqui está um desenhozinho aqui bacana. Nesse desenho aqui, ó, né, nós temos aqui, só para então dar aquela ilustradinha aqui bacana, ó, você tem aqui essa flechinha. A flechinha, perceba que ela é reta, ela tem uma ponta e ela tem um tamanho. O tamanho da flecha aqui representa o seu módulo. Módulo é o valor numérico. O corpo da flecha é uma reta. O corpo da flecha é uma direção. E flechas têm ponta, olha só, elas estão apontando. A ponta da flecha indica o seu sentido. Então, essa flechinha, ela representa nela tudo aqui, ó, módulo, tamanho, direção. Ela tem um corpo reto e sentido, ela aponta para um lugar. Ou seja, os vetores representam as grandezas vetoriais visualmente. Não é legal? Aí, ó. Bom, mas tem um detalhe aqui, ó. Então, vetores são elementos de geometria. E lá na geometria, né, na matemática, tem um hábito, né? Todos os elementos da matemática, ângulos, planos, retas, pontos, eles têm que ter nome, né? São batizados com nomes. Os vetores, já que vem da matemática, geometria, também tem nome. O nome de um vetor vai ser uma letra. Pode ser uma letra maiúscula ou minúscula, mas é uma letra. E para indicar que trata-se de um vetor, tem um símbolozinho aqui, ó, um sinal internacional. Todo mundo que olhar para essa letrinha vai reconhecer na hora. Em cima da letra aparece uma pequena flechinha, uma setinha pequenininha, em cima da letra, hein? Essa setinha pequenininha aponta para a direita. É um símbolo, né? Quando você vir uma letra com uma seta em cima, você na hora vai lembrar que isso é um vetor. Olha lá, ó. Vetor A, vetor F, vetor H, vetor G, vetor Z. Todos esses camaradinhas são vetores. Por que eu sei disso? Porque em cima das letras tem uma setinha pequenininha para a direita. Aquela setinha ali, ó, sobre as letras, essa setinha é um símbolo, é um sinal. É para você reconhecer que você está diante de uma grandeza, de um vetor, né? Um vetor representa a grandeza vetorial. Beleza? Bom, então já que a gente sabe o que são os vetores, né, e a gente sabe como dar nome a eles, né, com letras e setas em cima das letras, vamos agora analisar, as famosas operações vetoriais. Tá? Então, existem basicamente, para a gente aqui, pelo menos o interesse nosso no ensino médio, 3 operações vetoriais. A adição, a multiplicação e a famosíssima decomposição vetorial. Vamos começar com a adição, a operação aí, né, que abre o caminho, abre alas para a gente. Dados 2 ou mais vetores, nós podemos fazer a sua adição. Então, a adição funciona, né, quando você tem mais, obviamente, né, mais de um vetor. Só que nós temos 2 técnicas para fazer a adição.
uma técnica simples e outra técnica mais complexa. Vamos lá. A primeira técnica chama-se regra do polígono. Por que, professor, polígono? Bom, porque a ideia está ali, ó. Quando você tem vários vetores, imagine, você tem lá um monte de vetores. Aí eu quero fazer a adição entre eles. Gente, a adição de vetor tem que dar um resultado, que é um vetor também, é lógico. Eu vou somar vetores e vou achar um vetor resultante. Como é que funciona a regra do polígono? Bom, nós vamos fazer uma fila. Você enfilera os vetores. Põe, como se diz, né, aquela forma de brincar, igual a criança fala, um atrás do outro, que nem um gafanhoto. Então você vai lá pegar um vetorzinho, colocar atrás do outro, colando os vetores. Assim, ó. Aqui, ó, o vetor A está aqui, nesse exemplo nosso. Acabou o A, aí você cola nele o vetor B. Acabou o B, colou nele o vetor C. Se eu tivesse aqui mais vetores, eu colaria todos. Então você vai colocando um atrás do outro, que nem um gafanhoto. O vetor resultado, ou vetor soma, se você quiser também chamar de soma, pode. Ele começa no primeiro da fila e termina no final do último. Cuidado com essa ordem, é do início para o final. O vetor resultante, ou resultado, ele começa no começo e termina no final do último. Começa no início do primeiro vetor da fila e termina no final do último vetor da fila. Bom, o resultado é que a figurinha que você vai observar aqui, ó, é um polígono, é uma figura, né, de vários lados. Então daí nome regra do polígono, porque o desenho aqui vai lembrar um polígono, beleza? Então é isso. Na hora de fazer essa fila, cuidado, hein? Você não pode mudar nem a direção, nem o módulo e nem o sentido dos vetores. É colar. Você vai colar um atrás do outro, que nem gafanhoto. Mas nessa cola não pode mudar nada, hein? Não pode mudar o tamanho, nem a direção, nem o sentido. E o vetor resultado começa onde? Começa no começo e termina no final do último. Beleza? Bom, essa técnica do polígono pode ser aplicada para vários vetores. Se eu tivesse 10, 20, 1 milhão de vetores, eu poderia usar essa técnica com todos eles ao mesmo tempo. Mas existe uma outra técnica, uma outra forma de adicionar vetor, que chama-se regra do paralelogramo. Essa regra ela não se aplica para mais de 2 vetores ao mesmo tempo. Só pode com 2. Legal? Como é que funciona essa regra do paralelogramo? Bom, você vai, nesse caso, não enfileirar não. Você vai fazer as origens dos vetores coincidirem, como se fosse um relógio. Ok? Parece que faz um reloginho. Tinha um pessoal que antigamente chamava isso de regra do reloginho. Só que não pegou muito bem não. Né? Mas aqui, ó, parece um relógio mesmo. Você vai colar as origens. Ó, aqui está o vetor, por exemplo, F1. Aqui está o vetor F2. Você vai colar as origens. Beleza? Bom, ao colar as origens, você vai fazer o que depois? Você vai na ponta de cada vetor e vai traçar um paralelo ao vizinho dele, ó. Na ponta do vetor F2, você vai traçar uma paralela ao F1. Na ponta do F1, você traça uma paralela ao F2. Igual está aqui, ó, nesse desenho aqui. Ó. Beleza? Você vai traçar uma paralela aos dois vetores. O vetor resultado, ele vai ser a diagonal dessa figurinha. Você vai obter um paralelogramo e o vetor resultante, ou soma, é a diagonal desse paralelogramo. Beleza? Então, você cola as origens, traça o paralelogramo e o vetor resultado vai ser a diagonal. Beleza? Aí, ó, regra do paralelogramo. Mas essa regra, meus caros, ela além de permitir um desenho maneiro, um desenho bonito, ela permite a gente fazer um cálculo que é tão bonito quanto o desenho. Beleza? Então, matematicamente, observe aqui, ó, eu tenho 2 vetores, imagine. Os vetores aqui ilustrados são os vetores A e B. Então, o que a gente fez? Nós colamos as origens. Ó, A e B começam no mesmo lugar. Mas existe um ângulo formado entre eles. Ó, aqui, ó, um ângulo alfa. Então, quanto que vai medir? Quanto que vai valer esse vetor aqui? Ó, vetor resultante, ou resultado? Quanto é que vale? Bom, existe uma formulazinha para isso. E a formulazinha, bonita, olha que legal, hein? Fala assim, ó, o vetor resultante ao quadrado é igual a o primeiro vetor ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vetor, vezes o segundo vetor,
vezes o cosseno do ângulo entre eles, ó, ângulo alfa ali, tá vendo? Então, vezes o cosseno de alfa. Então, tá aí, essa é a famosa regra do paralelogramo. Só que dessa vez, aplicando com números aí, ó, números. Então, esse vetor resultando, ele vai valer quanto? Vetor resultado ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno desse ângulo aqui, ó. Beleza? Bom, então uma formulazinha legal para a gente memorizar. Depois a gente faz exercício com relação a essa fórmula. Mas existem 3 situações famosas, importantes, onde essa fórmula ali, ela vai ser, de certa maneira, simplificada. Vamos lá. Então são 3 situações importantíssimas, muito usadas em física. A primeira situação, meus caros, acontece quando você tem 2 vetores que têm o mesmo sentido. Eles estão apontando para o mesmo lado. Ok? Quando você tem 2 vetores com o mesmo sentido, aqui, ó, nesse desenho aqui, o vetor A e o vetor B têm o mesmo sentido. Ó, estão apontando, nesse exemplo aqui nosso, para a direita. Então, eu posso falar que o ângulo entre eles é um ângulo de 0 grau. 0 grau é o ângulo formado quando você tem 2 vetores que têm o mesmo sentido. Então, como é que ficaria o resultado ali? Bom, esse caso é um caso especial. Se você aplicar a fórmula, ficaria assim, ó, r ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de 0 grau. Só que o cosseno de 0, a gente sabe que vale 1. Então ficaria assim, ó, r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b. O 1 é elemento neutro, né? O cosseno de 0 é 1. Só que a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab é um produto notável, famosão, pode dar. Qual é o produto notável? É o quadrado da soma. Quadrado da soma. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab é igual a mais b, tudo isso elevado ao quadrado. Beleza? Produto notável. Matemática é tudo de bom, né? Bom, matemática. Só que se você tirar uma raiz quadrada dos dois lados aqui, ó, tirar a raiz ou cortar esses dois aqui, ó, fica a resposta R. Então, ó, cortou o 2, R igual a mais B. Pronto. É isso. Quando os vetores têm o mesmo sentido, então a adição vetorial vira uma simples soma bobinha de A mais B. Então, tá aí para guardar, hein? Vetores com o mesmo sentido, como é que você faz? Uma simples soma. Bom, outro caso é quando os vetores têm sentidos opostos. Veja, meus caros, quando os sentidos são opostos, eu posso falar que o ângulo entre os vetores é 180 graus. Então, quando os vetores têm sentidos opostos, aqui, ó, nosso desenho, né, perdão, desse esqueminha aqui, ó, o A, por exemplo, está para a direita e o B está para a esquerda. São opostos. Bom, então nesse caso, a adição dos vetores transforma-se na prática numa diferença entre eles. Ó, e vence o maior. Como nesse exemplo o A era maior que o B, então o que acontece? Nesse trecho aqui, ó, A e B se cancelam nesse trechinho, o que sobra é o vetor resultante. O vetor resultante vai ter a mesma direção dos vetores, é lógico, mas vai ter o sentido do maior dos vetores. O maior, nesse caso, indica o sentido do resultante. Substituindo a formulazinha nossa lá, ficaria assim, ó, né? Aqui tem um detalhe, perdão. Oi, professor, vacilão, hein? De novo. Aqui, ó, perdão, tá? Aqui, meus caros, é cosseno de 180 graus. Poxa, a gente faz o slide aqui, me mosca aqui, hein? Então fica assim, ó, r ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais, né, 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de 180 graus. Foi mal demais, hein, gente, aqui, ó. E o cosseno de 180 graus é esse cosseno que vale menos 1. Ó, cosseno de 180 graus. Quando o alfa é 180 graus, o cosseno aqui, ó, nossa, aqui foi vacilo total. Eu fiz o slide, gente, desculpa aqui, ó, comi mosca, hein? Quando o alfa é 180 graus, o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, substitui ali, ó. Fica um produto notável famoso. Ah, é lógico, se é notável, é famoso. Fica assim, ó. R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB. Quem tem memória boa vai lembrar que esse produto é de
da diferença dos dois camaradas ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a menos b, tudo isso elevado ao quadrado. Você tira a raiz dos dois lados, então como é que fica? O resultado é a diferença dos vetores, a menos b. Olha que legal. Então, quando os vetores são opostos, o resultado da adição é uma simples subtração. E por fim, um caso, né, importantíssimo na física é quando você tem dois vetores que fazem 90 graus entre si, vetores perpendiculares. Bom, quando você tem dois vetores perpendiculares, a adição, na verdade, transforma-se no mais famoso teorema da matemática. Quem se lembra dele? Isso, galera, teorema de Pitágoras. Vamos lá, vamos ver como é que funciona. Nesse aqui não comi mosca não, hein? Então fica assim, ó. R ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de 90 graus. Agora foi beleza, não comi mosca não. 90 graus. Mas todo mundo sabe que o cosseno de 90 vale quanto, professor? Ó, vale 0. O cosseno de 90 é 0. Então fica assim, ó. Substituindo lá. R ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes 0. Então esse termo ali vai embora. Fica r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Galera, nada mais é do que o famoso teorema de Pitágoras. Você pode até tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, tirando a raiz, fica assim, ó. R é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem esqueceu, eu te falo, é o teorema de Pitágoras. Fala assim, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Legal? Aí você tira na raiz quadrada, né? Você acha o vetor resultante. Pitágoras. Operação segunda, aí, ó, a multiplicação vetorial. Meus caros, a multiplicação só se aplica, na verdade, quando você tem um vetor e um número real. Legal? Em regra, na multiplicação, você mexe no módulo do vetor. Mas quando o número real for negativo, além de mexer no módulo, você muda o sentido. Então, o sinal negativo ele inverte o sentido do vetor. Beleza? Vamos lá, nesse exemplozinho aqui nosso, ó, o vetor original é o vetor G. Da família G, vamos chamar aqui, ó, o vetor G. Da família G, nós tiramos o resto. Ó. O que seria o vetor 2G? 2G é 2 vezes G. É um vetor que tem o dobro do tamanho do original. Se o G está aqui, o 2G tem o dobro do tamanho. Beleza? Mas a mesma direção e o mesmo sentido. E o vetor menos G, professor? Bom, o menos G vai ter o mesmo tamanho do G. Só que esse menos aqui inverte o sentido. O vetor menos G tem sentido oposto aos vetores da família G. O menos G é o oposto. E o vetor meio G? Bom, se o G tem lá, sei lá, tem lá um valor qualquer, imagina que o G medisse 10 centímetros. Metade de G é metade de 10, 5. Então o que é meio G? Meio G é metade do módulo do vetor G, mas a mesma direção e o mesmo sentido. Beleza? Então, para mudar o sentido, tem que pôr um número negativo. E por fim, né, a última operação, a gente termina esse nosso vídeo aqui, né, para não ficar muito longo. A última operação chama-se decomposição vetorial. Tá? Nessa decomposição, você tem uma operação que é privativa, né, ela é só de vetores. Ela se aplica quando você tem um vetor oblíquo. Oblíquo quer dizer inclinado. A decomposição só pode ser feita quando o vetor é inclinado. Não se decompõe em vetores verticais, nem horizontais. Só vetores inclinados. Bom, então, imagine que você tem um vetor com certo ângulo alfa. Como é que você faz? Primeira coisa, você vai ter que traçar os eixos x e y. Beleza? Segundo passo, você projeta a ponta do vetor nos eixos. E o terceiro passo, você traça as componentes, né? Quer dizer, que é da origem do vetor até os pontos de projeção. Beleza? Então, um vetor, ele, né, que foi decomposto, ele some, vira saudade, e no lugar dele ficam as suas componentes perpendiculares, né? Ali, ó, nós temos aqui um desenhozinho bacana. Nesse desenho, meus caros, aqui ó, nesses desenhos, né, desculpe, nós temos aqui ó, o vetor original oblíquo, o ângulo alfa.
Aí você vem aqui na pontinha e projeta a ponta em x e projeta em y. Aqui, ó. Esse pontinho onde você fez a projeção chama-se pontos de projeção. Então, da origem até os pontos de projeção, você traça as componentes do vetor. Da origem até o vetor, né, até o ponto de projeção. Beleza? Depois você vai fazer o quê? Você traça as componentes, ó, Vy, Vx. Então você tinha, de novo, lembrando, um vetor original, você projetou a ponta, traçou as componentes, e agora o vetor V, né, nesse exemplo nosso, o vetor original, desaparece. Ele vira saudade. Então, depois que se decompôs, o vetor original ele é decomposto, confere, e aí o que sobra são as componentes do vetor. Eu vou chamar de Vx e Vy. Aí, ó. Beleza? Matematicamente, as componentes do vetor decomposto, você pode escrever assim, ó. Vx. Vx é V vezes o cosseno de alfa. Galera, de novo, tá? Desculpa aqui, ó, mais um erro, né? A gente dá uma olhadinha aí, mas passa, né, na edição, acaba passando. O pessoal aí da direção, o pessoal aí da equipe técnica que fez esse vídeo aí, ó. Vamos lá, produção do vídeo. Presta atenção, hein? A produção do vídeo aí tá vacilando. Aqui, ó. Vx é igual a V, só V aqui, ó. V vezes cosseno de alfa. Aqui no segundo mesmo tem Vx não, tá? É V vezes cosseno de alfa. Então, Vx é igual a quê? V cosseno de alfa. Beleza? Então, desculpa aí, hein? A produção, né, pisou na bola. Ah, Vy tá bonitinho. O que é Vy? Vy é V seno de alfa. Tá? Então, ó, Vy, V seno de alfa. Vx, V cosseno de alfa. Essas expressões, elas vêm da trigonometria. Quem gosta de matemática, né, de trigonometria, pode lembrar assim, ó, né, quem gosta de matemática. Dado um certo ângulo, o cosseno do ângulo, o que é cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ok? Então aqui, ó, pessoal que gosta de matemática, ó, aqui está o ângulo alfa. Confere? O que é cosseno de alfa? Cosseno vai ser cateto adjacente, ou seja, Vx sobre hipotenusa, que aqui é V. Então, fica assim, ó, cosseno é igual a Vx sobre V. Bom, aí quando você passa o V para outro membro, fica cosseno vezes V, ou V vezes cosseno de alfa é igual a Vx. Ó, V vezes cosseno de alfa é igual a Vx. Beleza? Então essa brincadeira vem da matemática. Olha lá. E o seno? Bom, o seno de um ângulo, para lembrar aqui, né, pessoal que gosta de matemática, o seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Confere? Então o cateto oposto aqui vai ser quem? Né? O cateto oposto ao ângulo alfa é justamente aqui, ó, bacaninha, né? Vy sobre V. Então o V vai para lá, fica assim, ó, Vy é igual a V seno alfa. V seno alfa. Beleza? Então tá aí, né, essas considerações, né, foram as considerações referentes a vetores. Nós vimos que os vetores são elementos da geometria usado para representar as grandezas vetoriais. Os vetores têm módulo, direção e sentido. E eles são representados por flechinhas, setinhas, né, setas, que têm como nome uma letra, maiúscula ou minúscula, e essa letra faz parte do nome dela, hein? Uma setinha pequenininha para a direita em cima da letra, é um símbolo. Os vetores podem basicamente sofrer as operações da adição, multiplicação e decomposição. Lembrando que na adição você pode usar a técnica do polígono, que é para desenhar, ou a técnica do paralelogramo, que é para fazer conta, inclusive, hein? R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B. A multiplicação acontece quando você multiplica um vetor por um número real. Isso mexe com o seu tamanho e pode mexer com o seu sentido, se o número real for negativo. E a operação final é a decomposição vetorial, essa belezura que está aqui, ó. Ok? Dado um vetor inclinado, só eles, né, podem ser decompostos, você, na origem, traça o plano cartesiano, projeta a ponta do vetor nos eixos x e y e traça as componentes. Lembrando que Vx é igual a V vezes cosseno de alfa. E Vy é igual a V vezes o seno do ângulo alfa. Beleza? Bom, em breve, mais um videozinho. A gente vai agora, depois do próximo vídeo, né, que a gente tiver, exercício de vetores, hein? Nós vamos pôr a mão na massa, fazer
operações vetoriais, adição, multiplicação, vamos decompor. Por quê? Porque os vetores são muito importantes na física, né? Toda a física a partir de vetor, disso, né, vai usar vetores, ok? Nós vamos brincar no bom sentido, né? Muito com os vetores. Beleza? Galera, então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Espero que esse vídeo ajude você no seu estudo, né? Uma listinha de exercício em breve, né? Posta também para a gente fazer uns probleminhas. E também em breve nós vamos fazer, né, uma live aí, ó. Preciso matar a saudade de vocês, hein? A gente, uma live, interagir, fazer uma aula, um conteúdo legal e aí trocar umas ideias, beleza? Galera, no mais, mantenham-se saudáveis, tá? Muito cuidado com a sua saúde, saúde dos seus familiares, né? E vamos aí. Não se esqueça, estude física, né? Mas também relaxe um pouquinho, né? Dá uma descansadinha, né? Distraia um pouquinho, lê um livro legal, né? Use bem o seu tempo, né? E a gente se encontra por aí. Beleza? Então, até mais. Fui, partiu. Fui.